Desconstruindo com fatos, Eduardo Flávio e as falácias da extrema-direita. Mentiras dos reacionários se desmancham no ar, eles têm ideias boas e novas sobre o Brasil, as novas não são boas e as boas não são novas. Vamos ler aqui o artigo na íntegra. Já escrevi um primeiro texto sobre a impressionante, dadas as confissões que fez e a quantidade de bobagens que falou, entrevista de Eduardo Bolsonaro à rádio TMC 360 na quarta passada, e anunciei que voltaria no assunto com a transcrição de um novo trecho. Eduardo, o pensador da família, Flávio, como se sabe, cuida do caixa, e Carlos, das coisas que não são exatamente deste mundo, e o Jair Renan, esse é o formulador de uma nova gramática para os cidadãos, e um dia vai revolucionar a retórica da afasia ideológica. Adiante. Eduardo explicou como será a política externa caso Flávio seja eleito. Observei no texto anterior que ele estava absolutamente à vontade, certo de que não haveria contradito e, portanto, tinha a enfrentar apenas o seu adversário mais poderoso, o próprio Eduardo. Vamos acompanhar. Brasil, Estados Unidos e China. Nós atuaremos com pragmatismo. Sabe qual é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos? É a China. O Brasil não tem que chegar nessa briga de cachorro grande, que não é a disputa brasileira tomar lado de um ou de outro. É claro que o Brasil tem muito mais laços tradicionalmente com os Estados Unidos, que sempre foram, na verdade, né? O nosso principal parceiro econômico, parceiro comercial. Só deixou de sê-lo a partir de 2009, quando, segundo o governo Lula, a China ultrapassou os Estados Unidos. Então, nós deixamos a coisa se desenvolver de maneira natural e é claro que a gente vai aproveitar muita potencialidade que está do lado americano. E hoje em dia não é assim por razões ideológicas, o Lula escolhe a China por razões ideológicas e não por razões comerciais ou razões de interesse dos brasileiros. Que dizem os fatos, embora falem em pragmatismo, tem discurso hostil à China, a exemplo de Flávio no discurso que fez na tal CEPAC, aquela reunião dos reaças no Texas. Os Estados Unidos foram os principais parceiros comerciais do Brasil, exportações e importações somadas entre 1920 e 2008, e deixaram de ser, mas isso não foi uma escolha nossa. Deveu-se à ascensão do gigante asiático, que, como ele reconhece, tem esse papel também entre os americanos. Eduardo mente, nada tem de ideológico nessa relação. Estão preparados para desmoralizar o mentiroso? Vamos lá. Foi justamente durante o governo do seu pai que a China teve um papel muito maior no superávit brasileiro com o mundo. Atentem para os números. 2019, a China respondeu por 83% do nosso superávit. 2020, 65%. 2021, 48%. 2021, 47%. Acho que 2022 aqui o Reinaldo quis dizer. O peso dos chineses nos 3 primeiros anos do governo Lula foi de, respectivamente, 51%, 41%, 42,6%. Vai ver, o mito dos cretinos é um agente do chinês infiltrado. Bolsonaro comandou o país por 2 anos, tendo Trump como presidente dos Estados Unidos. O déficit daquele país em 2019 foi de 525 milhões e de 8,33 milhões em 2022, saltou para 1,1 bilhão em 2021 e explodiu em 13,9 milhões em 2022. O rapaz fala a cretinice que lhe der na telha, na certeza de que não será contestado. Sigamos com ele. Bobagens contra a China. Vamos lá, meus queridos e queridas. Pinguem Pix, pinguem com superchats. O que um presidente estadista tem que fazer? Tem que sentar e conversar com ambos os países. A gente não vai cortar o comércio com nenhum desses dois. E todos que quiserem investir no Brasil ou quiserem trazer as suas empresas para gerar emprego aqui, com a mão de obra brasileira, não é o que a China está fazendo. Porque a China, ela bota o seu capital, abre fábricas, como por exemplo a BYD na China, deve ter se confundindo, querendo dizer Bahia. Coloca empresários chineses, lucra e depois reverte esse lucro a favor da China. Aí não, aí o Brasil não fica com dinheiro e nem com a mão de obra. Aí é tratamento quase como a de colônia. Isso porque eu não estou entrando nem na questão dos direitos trabalhistas, que são, né, segundo o Ministério Público do Trabalho, tem muita coisa ali acontecendo na Bahia, análoga à escravidão. Então o que nós queremos é trazer sempre o melhor aspecto para o brasileiro. O que dizem os fatos? Eduardo é sem dúvida o pensador da família, entre aspas, e também é aquele que consegue contar mentiras formidáveis, com um pedacinho ou outro de verdades, além das falácias um tanto óbvias e omissões escandalosas. Com efeito, o Ministério Público do Trabalho autuou a BYD de Camaçari, na Bahia,
mas em razão das condições de trabalho de 169 chineses que julgou inadequadas. Mas atenção, a empresa emprega diretamente 3.700 brasileiros, segundo as regras da CLT, e a outros 3.700 terceirizados, dado o balanço mais recente, todos de acordo com a legislação trabalhista do Brasil. Chega a ser piada assistir um Bolsonaro defender, ora a hora, os direitos trabalhistas. Justo eles que defendem a desregulação total do trabalho. Faz sentido. Trata-se de uma dinastia de não trabalhadores. Sigamos. O Brasil foi o principal destino de investimentos chineses no ano passado. Não é surpresa, o país ficou em terceiro lugar no ranking mundial em 2025, atraindo 77 bilhões de dólares, com um crescimento de 22%, mais um pouquinho, o México fica à frente do Brasil como destino de investimentos diretos dos Estados Unidos em razão da proximidade geográfica daqueles dois países. Quando se consideram os aportes das multinacionais de origem americana aqui instaladas, eis que saltamos da primeira para a primeira inconteste posição. Aquela carta de Trump, como é? A China faz investimentos efetivos no Brasil, são os dados técnicos. Quem passou a exigir que o Brasil transferisse fábricas para os Estados Unidos foi Trump na carta enviada a Lula no dia 9 de julho do ano passado, aquela que exigia a suspensão do processo contra Bolsonaro, impondo-nos tarifas adicionais de 50%. Escreveu: por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país, e é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou as empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos tudo possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. É para esse cara que Eduardo e sua família tocam flauta. Sigamos como com o Valente. Valor agregado: eu quero que o agro continue vendendo para a China, eu quero comercializar minerais com os Estados Unidos e sempre que possível agregando valor. Por exemplo, do agro, por que a gente manda sempre o grão de soja in natura para a China? Por que a gente não tem uma política de Estado que incentive a gente a trazer o maquinário para esmagar a soja ali, a soja e dali fazer o óleo, fazer o farelo, fazer outros produtos e abrir um leque de possibilidades para comercializar esses produtos com cerca de 100 países no mundo? Porque quem compra a soja bruta do Brasil é só a China. Se a gente conseguir agregar o valor ao nosso produto, a gente vai abrir um leque para 100 países e muito mais dinheiro vai entrar no Brasil porque é um produto agregado, SIC. Nossa, só merda o Eduardo fala. É muito mais caro o óleo, o produto processado, do que o grão in natura. O que dizem os fatos? Santo Deus! Ele quis dizer valor agregado e não produto agregado. Se a gente tira a relação que ele estabeleceu num pântano de mentiras, tem-se uma verdade: ganha-se mais vendendo óleo do que grão, desde que se produza o óleo e que exista mercado para ele, sem deixar de vender o produto in natura quando há compradores. O governo que ele contesta se atreveu a fazer um tanto de política industrial com o programa Nova Indústria Brasil, sob o comando de Geraldo Alckmin. Vamos, gente, vamos contribuir aqui para a gente manter bem o nosso trabalho. Até o final de 2026, o programa terá mobilizado a fabulosa quantia de 653 bilhões de reais. Ah, isso é conversa do Reinaldo, que aprova esse governo. Sim, aprovo. Mas acreditem, na Confederação Nacional da Indústria, se não querem acreditar no tio, os dados estão ali no link, até 2029 estão previstos 546 bilhões para projetos agroindustriais sustentáveis, com participação central e do espetacular BNDES. As pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Isso tudo que o Eduardo disse que precisa ser feito, ora vejam, está sendo feito. E sabem quais são as principais críticos do programa? Justamente os economistas de extrema-direita que apoiam a candidatura do seu irmão e que julgam que a política industrial é um horror de país atrasado e não vem mal nenhum em que a indústria vá à breca. Esse embusteiro defende o que já está em curso como algo a ser feito e fiquem certos, caso seu irmão vença a eleição, o país volta ao tempo do pau-brasil, as riquezas nacionais serão rendidas ao colonizador, mais um pouco do Eduardo Pensador. Ô, minha querida! Obrigado, Lainara! Lainara mandou mais 15 aqui no Pix. Obrigado, minha querida. Com a contribuição de Lainara, faltam 161, gente. Vamos lá para a gente poder seguir fazendo bem aqui esse trabalho com quase 500 pessoas aqui
Nos acompanhando, meus caros, minhas caras, sejam bem-vindos aí à Folha TV. Muito obrigado a todo mundo que está conosco. Minerais críticos. Da mesma maneira, o mineral que os Estados Unidos estão pagando muito acima do preço de mercado, as chamadas terras raras, por que a gente vai vender terras raras in natura e não vai, né, tirar proveito dessa disputa entre Estados Unidos e China e trazer a tecnologia americana ou mesmo a chinesa para fazer a separação desses minerais, que é o que tem de mais importante nesse assunto de terras raras? Quando você separa e consegue ter o refino desses minerais, você comercializa ele com vários países, mas também até com os Estados Unidos, agregando mais valor a esses metais preciosos. Então essa é a visão que a gente tem que ter enquanto país. É a visão que fez o Brasil dos anos 70 e 80 saltar da 48ª à nona economia do mundo para a nona economia do mundo. Aqui na transcrição, né? O que dizem os fatos? Grande pensador, com menos confusão mental, é precisamente o que fez o governo brasileiro, que apoiou o texto do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, na Câmara, que instituiu a Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos, com aporte público de 5 bilhões. Até o PL de Eduardo apoiou, é verdade, mas os lobbies, inclusive dos Estados Unidos de Trump, o Deus de 03, se opuseram porque viram ameaça ao estatismo, e o Senado ainda não votou. Alô, economistas de extrema-direita, vocês não acham que Eduardo anda um tantinho nacional desenvolvimentista? Vocês sabem que nem sabe o que é isso e está falando qualquer coisa para fugir do coice do cavalo negro ou do azarão. Encerro. Essa gente nada tem a dizer ao Brasil e o seu discurso se sustenta em mentiras fabulosas e omissões intelectual e politicamente dolorosas. E só prospera quando não é confrontado pelos fatos e pela luz do sol. Inês, obrigado, minha querida. Super obrigado pela super ajuda que você sempre nos dá, minha cara. Olha só que coisa boa. Neste exato momento, faltam 149. Contribui 100 euros para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Faltando um membro só, gente. Quem virar membro aí do nosso canal, a gente agradece demais a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos lá, gente. Na condição de pensador do bolsonarismo, a gente vê que Eduardo está cheio de ideias boas e novas para o Brasil. As boas não são novas e as novas não são boas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!